É exatamente isso que vocês leram no título. As jornaleiras da Globo, elas enlouqueceram num nível assim que tá engraçado ouvir a análise delas e nós precisamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas vamos falar também sobre os últimos apoios que as candidaturas presidenciais estão recebendo, a Gazeta do Povo sendo censurada. Vamos falar também sobre mais alguns traidores se dando mal, porque a gente gosta disso, é para isso que a gente paga a internet, não é mesmo? E mais umas outras fofocas interessantes. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, antes da gente ir pra pauta, eu quero falar pra vocês que a minha livraria está em promoção. São vários títulos com descontos sensacionais e o link da promoção tá aqui na caixa de informações e também no primeiro comentário fixado. E claro, quem quiser fazer parte do Clube Marisa por apenas R$ 9,90 por mês e ter acesso a conteúdo exclusivo, o link também tá aqui. Agora sim, vamos pra pauta. Vamos começar aqui com a censura, o nome disso aqui é censura do TSE em cima de um veículo de mídia aí até bem tradicional, mais de 100 anos no mercado, a Gazeta do Povo, que foi censurada pelo TSE por causa de um post que cita apoio de Lula à ditadura da Nicarágua. Ou seja, a Gazeta do Povo relatou uma realidade, porque o ditador da Nicarágua mandou cartinha de parabéns para o Lula pela votação que ele fez no primeiro turno. O Lula também fez um post parabenizando o ditador quando ele foi eleito, entre aspas, lá na Nicarágua. Pegou mal, ele apagou, mas todo mundo sabe do apoio e também porque a Nicarágua ali tem uma ajuda revolucionária da galera do Foro de São Paulo. Não pode mais falar a verdade. Tá vendo? Aquela história que eu sempre falo pra vocês, não são as fake news, não são as mentiras que incomodam esse pessoal. O que incomoda mesmo é falar verdades inconvenientes. Passemos para os traidores, passando muita vergonha na internet. O Frota. Gente, eu já tinha comentado com vocês que o Frota não tinha sido eleito, né? Aí passou, o Ricardo Garcia anunciou o apoio ao Tarcísio e ao Bolsonaro. E aí o Frota ficou babinho, ficou nervosinho e decidiu sair do PSDB. Como assim? Ele não fica satisfeito em estar no fundo do poço. Ele conseguiu abrir um alçapão e tá dizendo que pode se filiar ao PT e que ele vai ajudar a eleger o Lula com os 20 mil votos que ele fez. Ai, gente, eu não tenho como dar uma notícia séria, né? Meu Deus do céu, até é bom que o Frota vá pra lá, que aí queima ainda mais o filme do Lula. E outro que quase ninguém comentou, que tava sumidinho, quietinho, é o Luiz Miranda. Lembra? Luiz Miranda se elegeu aí na onda bolsonarista, falando que era contra o socialismo, blá, 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 blá. Teve a CPI do circo, ele disse que tinha uma denúncia bombástica de corrupção na compra das vacinas e olha só, também não se elegeu. A gente fica muito triste com isso. Seu Luiz Miranda, vá pela sombra porque o sol tá quente e de preferência nunca mais volte. Pois é, né, que fica a lição aí para os parlamentares que se elegeram nesta outra onda Bolsonaro, para que não tenham esse triste destino, porque nós ficaremos de olho em vocês durante esses 4 anos. Quem trabalhar bem será exaltado, já quem fizer caca, esse daqui é o destino. E, gente, outro detalhe que eu precisava comentar com vocês é isso aqui. O Moro, quando ele venceu a eleição, ele usou uma faixa presidencial para comemorar. Eu achei bizarro demais, assim, para mim ficou parecendo que ele tem uma inveja master do Bolsonaro e que a qualquer momento ele vai dar o bote. Ele anunciou o apoio ao Bolsonaro, mas a gente já conhece o passado. Nessa altura do campeonato que a gente tá, não se nega nenhum tipo de apoio, mas, ó, esse cara é perigoso. O que vocês acharam dessa história de comemorar a vitória no Senado com faixa presidencial?
E por falar em cobras e vampiros, o Michel Temer, que me surpreendeu, porque Michel Temer é uma raposa da política aí, não costuma apostar em cavalo perdedor, e ele declarou apoio a Bolsonaro e Tarcísio no segundo turno. Como eu falei para vocês, a essa altura do campeonato, apoio a gente não nega, né? Mas vamos ficar de olho aí no vampirão para ver se ele vai aprontar mais alguma. Quem também anunciou apoio, um apoio tímido, um apoio cheio de ressalvas, um apoio sem estar no vídeo junto com o Lula, foi a Simone Tebet, a Simone Tebet, declarou apoio ao Lula. E olha só como são as coisas. Ela falou sobre a roubalheira do PT, votou no impeachment da Dilma, a gente assistiu tudo, mas a coisa é ainda mais grave, porque a vice dela, a Mara Gabrilli, que aliás é uma covardona e disse que vai votar em branco, né, para tentar ali passar disfarçada, a Mara Gabrilli disse que o PT extorquiu o seu pai com aquele negócio, aquele que a gente não pode falar o nome, na cabeça para beneficiar o Lula. E quem está dizendo isso é a Mara Gabrilli. Senadora eleita diz que extorsão à mão armada financiaria a campanha do Lula, que é o mesmo caso aquele do Celso Daniel, que eles também não gostam quando a gente fala muito. Mas assim, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que, sabendo disso daqui, se declara isenta ou ainda apoia o Nove Dedos, né? Eu não sei o que é pior. Fernando Henrique também aí para surpresa de 0 pessoas, provando que Olavo sempre teve razão. Quantas vezes riram da gente falando, quando a gente falava, ó, Fernando Henrique, Serra, Alckmin, Lula, é tudo esquerda, é tudo farinha do mesmo saco. Pois agora, em desespero, porque eles realmente acharam uma oposição, que é o Bolsonaro, né? Eles se juntaram e comprovaram que a direita estava certa o tempo todo. Hashtag Olavo tem razão. Quem também se pronunciou foi o Nhonho. O Nhonho informando que na data de hoje, no caso ontem, deixa a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo. Agradeço aos governadores João Dória e Rodrigo Garcia pela oportunidade. Diz ele que saiu porque se sentiu humilhado, se sentiu ofendido, né? Porque o Rodrigo Garcia tá apoiando o Bolsonaro e o Tarcísio, mas na verdade ele seria demitido de qualquer jeito, agora dia 31 de dezembro, porque vai trocar de administração, né? Então esse ato heróico, oh meu Deus, estou pedindo demissão, não cola, só cola para quem é incauto, ele já ia ser demitido, né? E para ver como tem gente que tem uma confusão mental na hora de votar, eu já comentei com vocês que infelizmente existe pessoas que são capazes de votar num candidato da direita para o parlamento e num candidato da esquerda para a presidência. Olha essa esquizofrenia eleitoral do Serra. Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula e, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio Freitas. Ou seja, a pessoa não sabe nem o que está fazendo mais nesse mundo. Deve ser a idade ou então a cachaça, né? Mas, infelizmente, tem muita gente ainda que comete esse tipo de loucura. É o único nome que eu posso dar. Notícia boa. Acaba a concessão da Globo assinada por Lula. Agora está nas mãos de Bolsonaro a renovação. Na verdade, não é nas mãos de Bolsonaro. O parlamento também tem que decidir sobre as concessões. Mas o que pega é que a Globo tem uma dívida gigantesca com o fisco. E aí, ouvi dizer, né, que quando teve o debate na Globo, Lula foi muito bem recebido e que a emissora pediu ali uma ajudinha, porque afinal de contas, né, eles têm que renovar a concessão. Já se o Bolsonaro continuar na presidência, não sei se a vida deles vai continuar muito fácil. Será que essa dívida que ele tem, que a Globo tem com o povo brasileiro, porque sonegar imposto é dever pro povo brasileiro, será que eles vão pagar? Será que eles vão conseguir renovar? Será que sim? Será que não? Eu tô curiosa para saber, porque não é de hoje que esse assunto vem parar aqui nos vídeos. E agora vamos finalmente às jornalistas que estão enlouquecidas fazendo a análise desse primeiro turno que aconteceu no domingo. A gente começa aqui com a Eliane Cantanhede.
ela falando sobre o segundo turno. Sintam o desespero, porque claro que eu vou colocar o áudio, vocês têm que ouvir isso da boca da própria Cantanhede. Quando você olha a campanha hoje, inegavelmente o Bolsonaro andou várias casas. Por quê? Porque o Bolsonaro fechou o cerco no Sudeste. O Sudeste, que tem 43% dos votos, o Bolsonaro fechou Minas Gerais, fechou Rio de Janeiro, né? Fechou o Zema, fechou o Cláudio Castro e fechou muito bem a candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo. Ele está com um palanque muito sólido em São Paulo com o governador e vem aí o apoio, segundo eu já apurei, do prefeito, o prefeito de São Paulo, porque na verdade o PSDB em São Paulo, ele perdeu o governo, perdeu a prefeitura, porque ambos, né, não são do PSDB, né? O Rodrigo Garcia é um tucano e o Ricardo, que é o prefeito, ele não é, ele é do MDB. Então, o Bolsonaro hoje fechou o centro do debate, o foco do segundo turno e fechou muito bem fechado. E essa outra parte aqui, onde ela fala sobre os apoios que o Bolsonaro está recebendo e os apoios que o Lula está recebendo. A diferença é tão grande que até ela mesma teve que rir, pessoal. Um apoio incondicional a Bolsonaro e Tarcísio. Vamos comparar o apoio do PSDB, do Tarcísio, é incondicional ao Tarcísio, né? O Zema, o Cláudio Castro. Mas quando você pega a Tebet, vai fazer um apoio moderado, dizendo que não quer cargo, não quer palanque. O Ciro Gomes fez o apoio ao Lula, e eu estou falando do apoio ao Lula. Apoio ao Lula... Deduziu que foi ao Lula. Foi assim, olha, é um apoio que nem cita o nome do Lula. Contrariado. Né? O Fernando Henrique Cardoso, quando apoiou o Lula, também não citou o Lula, a gente teve que adivinhar o que ele queria dizer. Ou seja, os apoios para o Bolsonaro são incondicionais, fortes, poderosos. O apoio para o Lula é assim, olha, é legal, mas eu não gosto, pode ser, pode não ser. Eu acho que isso mostra muito o ânimo das campanhas nesse momento. E para finalizar este momento de loucura na Globo News, temos ela, Natuza Neri, deixando a gente sonhar. Meu coraçãozinho chegou a bater mais forte quando ela falou isso aqui. Agora, se o Bolsonaro for reeleito, aí a gente entra numa outra quadra da história. Uma quadra da história em que ele terá o Centrão e terá uma parcela maior dos bolsonaristas no Senado. Aí a possibilidade de fazer um outro presidente do Senado, que não seja Rodrigo Pacheco, que foi ali uma espécie de filtro à pauta bolsonarista, passa a ser grande. Aí, emendas à Constituição com possibilidade de reeleição infinita ficam mais fáceis de passar. A pauta armamentista vai passar com mais tranquilidade. Bolsonaro, se reeleito, será um presidente extremamente poderoso e capaz de fazer chover em muitas agendas que são agendas caras a ele, inclusive de sufocamento no Supremo, de sufocamento na Justiça Eleitoral, de sufocamento de setores com quem eles sempre brigou e foi para a ofensiva, foi para o ataque. Isso vai ter um efeito na política externa, inclusive. E já que a gente está falando sobre dados muito loucos, o IPEC não desiste. Gente, se eu fosse o IPEC, eu tinha trocado de nome de novo, né? Porque era o IBOP, agora é IPEC, depois de ter errado. E eles continuam. Alguém ainda acredita nesses institutos de pesquisa. E o pior é que tem jornalista que discute essas coisas aqui a sério. Pra mim, quando eu vejo assim, IPEC, Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro 43%. É a mesma coisa que se eu estivesse lendo assim... Câncer, hoje você tem 42% de achar o amor da sua vida. É mais ou menos nesse nível, o horóscopo do jornal. Não dá pra levar esse troço aqui a sério, né? E pra finalizar o nosso vídeo, um recadinho vai pra galera que defende as minorias, que luta pelos direitos iguais na política. As mulheres têm que participar mais da política, mas a Michelle Bolsonaro não. Os negros têm que participar mais da política, mas eles não votam nos negros. Chupem essa. Partidos de direita elegem mais deputados federais negros que os de esquerda. Legenda de Bolsonaro
ocupa o primeiro lugar. Aí fica difícil manter a narrativa do racismo quando a gente se depara com essa realidade aqui. A direita não escolhe os candidatos pela cor da pele ou pelos que eles têm entre as pernas. A direita escolhe pelas ideias que ele defende e pelos valores que ele tem. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!